Hoje, 27 de setembro, nós estaremos abordando e falando um pouquinho sobre São Cosme e São Damião, a tradição de se entregar doces e também de se festejar. Em muitos terreiros de Umbanda e Candomblé pelo Brasil, hoje é um dia de celebração, de festa, de fé e de agradecimento, né? Na África temos o culto aos Ibergis e também aqui no Brasil o culto e a tradição católica aos santos São Cosme e São Damião, que eram dois médicos irmãos gêmeos que foram canonizados aí no século V, mas viveram entre o século III e IV, e pela perseguição que o Império Romano impunha, né, nas suas vítimas da época para renunciar ao nome do Cristo, para não deixar que o cristianismo se propagasse, muitos cristãos eram perseguidos e mortos. E eles, quanto médicos também que atuavam pela parte da medicina, curavam gratuitamente e professavam a fé cristã. E a um determinado ponto foram perseguidos pelo Império Romano e foram ali colocados, digamos, de certa forma, uma imposição de que pudessem renunciar à sua fé. Não renunciando, segundo tradições, eles foram decapitados. No dia 27, aqui no Brasil, pegou-se essa data para que eles pudéssemos fazer a tradição de São Cosme e São Damião, fazendo com que eles pudessem ser lembrados. E aqui, na cultura iorubá, que veio da África para o Brasil, né, pelo sincretismo religioso, pela presença do negro, principalmente na Bahia, em Minas, nós tivemos aí os candomblés, o nascimento da Umbanda no Brasil, trazendo também, incorporando esses elementos da cultura iorubá. Os Ibergis na África, eles são sinônimos de fertilidade, de dualidade, representam irmãos gêmeos, que quando viam irmãos gêmeos na família era uma graça, porque representava a dualidade, a fertilidade, coisas boas, né? Anunciavam sempre coisas boas. E eles eram representatividade daquilo que nós vemos no mundo, dia e noite, bem e mal, representam também o masculino, o feminino, a história do equilíbrio. Tanto que Ibergis na África é considerado ali o portador do equilíbrio. E no Brasil, sincretizando aqui com São Cosme e São Damião, nós temos a presença não só da medicina, da cura, mas a lembrança da criança, da alegria, da pureza, assim como a energia dos Ibergis simboliza também a pureza, o nascimento, a vida, a fertilidade. E é uma festa de agradecimento, né? Nós temos visto aí pela internet muita gente, principalmente nesse dia, infelizmente pela ignorância humana e pelo desrespeito também à cultura do outro, nós, quanto brasileiros, esquecemos muito de que o outro, né, tem a sua manifestação, tem a sua forma de adorar Deus, que não seja conivente com a minha, que não seja professando a minha fé. Cada um tem a sua manifestação de adorar a Deus da sua forma e de entender Deus, né? Nós temos a ideia de que Deus é um só. E existe um só caminho, todos os caminhos levam a Deus. Essa é a nossa crença, essa é a nossa fé, né? Independente de qualquer nome que se apresente, Deus é só um e todos caminhamos para Ele. E existe um só caminho que é o amor. Bem, todos os caminhos que não se cruzam, que não compactuam com essa base chamada amor, ela infelizmente é um dogma, uma religião, uma tradição que irá se perder. Então nós temos visto aí vídeos na internet, principalmente dos nossos irmãos evangélicos, e eu quero muito me pautar aqui esses nossos irmãos evangélicos que não estudam, que são ignorantes ainda, ou que muitas vezes veem determinados vídeos e compartilham sem saberem, e procurem estudar um pouquinho sobre a cultura do elemento do negro, sobre a cultura da religião do outro, para saber os fundamentos, né? E, claro, não colocar em verdades, né, para que a gente possa ter o respeito acima de tudo, não é? Por exemplo, quem não vive dentro da igreja evangélica, quem não conhece os seus elementos, a Bíblia e tudo o que ali é posto, não tem moral e não tem, claro, ciência para falar alguma coisa a respeito do seu culto. Assim, se você não conhece a fundo, se você não tem entendimento sobre isso, você não pode falar também daquilo que você não conhece, né? E isso tem feito gerar muita intolerância religiosa, e nós temos visto aí vídeos na internet falando que a tradição de se entregar doces de São Cosme e São Damião é para a adoração do demônio, para o diabo, que são doces com bruxaria, com feitiçaria, com magia. Não tem nada disso, né? A gente quer trazer o entendimento e o esclarecimento. A sensação que a pessoa sente
muitas vezes de medo, é pela própria ignorância, não é? Isso é um elemento do negro que veio da África para o Brasil, incorporando os IBGs, mas agradecimentos nós temos por São Cosme e São Damião, que são médicos, que cuidam da saúde, da cura, que eram irmãos gêmeos, não é? Que traziam alegria, que trazem a presença da criança. Então, quando nós temos elementos como a doação de doces, de bolo, muitas festas hoje em terreiros pelo Brasil inteiro, seja de candomblé, de umbanda, estão celebrando com a festa para as crianças em si, em agradecimento não só à saúde, à alegria e à lembrança familiar também. A questão da criança, da pureza, da doçura da vida, é o que nós remetemos com a questão da doação, ou mesmo da oferenda que se faz aos IBGs ou a São Cosme e São Damião, em agradecimento ao ano excelente que temos, à saúde, ao benefício da família, às crianças, né, por estarem bem, por estarem com saúde. Então, isso são coisas que têm acontecido na internet, que o povo tem colocado por aí, e a gente está fazendo esse vídeo aqui com vistas a trazer mais esclarecimento e entendimento. São Cosme e São Damião foram dois médicos, dois irmãos gêmeos, que curavam gratuitamente, eram cristãos, não renegando sua fé, foram decapitados pelo Império Romano, viveram entre o século 3 e 4, e isso, né, fez com que eles pudessem se tornar mártires, né, e eles são padroeiros aí dos farmacêuticos e dos médicos. Então você que é médico, os nossos parabéns pelos seus padroeiros do dia de hoje, que é São Cosme e São Damião. E na África, nós tivemos os IBGs, representados aí também por crianças gêmeas, negras, e que eram normalmente na figura infantil que se apresentavam, essas divindades portadoras do equilíbrio, da saúde, da fertilidade, a dualidade do dia, da noite, do masculino, feminino, do equilíbrio, né? Traz a lembrança ali, não só da coisa boa da vida, né? Daquilo que se multiplica, da fertilidade, do alimento que nunca falte à mesa, da união do amor do pai e da mãe. Então, isso são elementos incorporados da cultura iorubá ao Brasil pela vida do negro. Então, não tem nada, não é, do que a gente preconizar de uma forma negativa. Então, a gente só tem a agradecer. E São Cosme e São Damião também no aspecto da mediunidade, que acontece em muitos templos umbandistas e até espiritualistas, nós temos aí a presença do que nós chamamos de herês, espíritos infantis, que muitas vezes manifestam nos médios, nas festas, que são preparadas para eles, para sentir aquela vibração, fazendo-nos recordar as boas energias de ser criança, os bons momentos, né? Retirando os traumas, trabalhando a esperança, trabalhando a doçura da vida, a alegria, o quanto é bom sorrir, perdoar e esquecer, como a criança faz. Então, os hereis, as crianças, os espíritos infantis que estão nos circundando, conhecem as nossas tristezas, nosso coração, trazem energia pura, a alegria, a força, para que a gente possa enfrentar as dificuldades da vida e não ver apenas tristeza, ver coisas boas, ver que a gente pode caminhar dia a dia, pode manifestar a nossa fé de uma forma muito mais esperançosa, encontrar Deus na nossa vida e lembrar que temos muitas alegrias, muitos sorrisos ainda, para que a gente possa viver e vivenciar uma vida com uma experiência magnífica. Então é isso, que não só as crianças, os hereis, vêm manifestar, e a questão do doce é para que a gente possa adoçar a nossa vida, não é? Que muitas vezes se torna tão amarga pelas dificuldades, pelas tristezas, por essa sensação hoje de depressão eterna que nós estamos nos impondo, não só pelos sentimentos de guerra, né? Cabe lembrar aqui que também, por conta das múltiplas guerras que estão acontecendo no mundo todo, e pelos noticiários, volta e meia, notificando coisas ruins, notícias depressivas, aterradoras, nós temos sentido ondas energéticas que estão atingindo as pessoas, e não só a ansiedade quanto a depressão irá se multiplicar muito. Então, se você está sentindo aí essa energia ruim, negativa, se você tem pensado muito na sua vida, tem achado que vai acontecer alguma coisa com o mundo, que nada está legal, você não está sozinho. Tem um monte de gente sentindo essa mesma sensação. E a gente quer te convidar para chegar ao Núcleo Consciência Nova, o espaço em que nós atuamos, que nós não só orientamos, como nós também estamos fazendo tratamento espiritual, não é? Você que queira estudar conosco, você que queira ali desenvolver a sua mediunidade, ou mesmo buscar uma forma de tratamento espiritual, você pode vir até o nosso núcleo. Núcleo Consciência Nova fica em Marituba. Você vai conhecer através do endereço que a gente vai deixar aqui.
Você pode seguir o nosso Instagram também, é Escola do Espírito. Você dá uma olhadinha lá nos nossos tratamentos, é tudo de forma gratuita. E também a gente precisa de você para que você possa ter consciência desse mundo aí da mediunidade, para que você possa expandir a sua força, ter mais consciência, né? Trabalhamos com os nossos pretos velhos, nossos índios, caboclos, médicos do astral e diversos outros espíritos amigos. E temos uma relação com a mediunidade de forma muito simples, não é? Em que a gente pode ter uma conversa, um bate-papo bem legal, sem muitos mistérios aí, sem aquelas coisas que se fazem em tantos rodeios. É de forma muito direta, muito simples, que a gente leva a espiritualidade. Então, nesse São Cosme e São Damião, que a sua vida possa estar doce, que as suas dores possam ser sanadas, que São Cosme e São Damião, como médicos, possam curar a sua alma, a sua mente, possam trazer alegria. E que os nossos hereis, as nossas crianças, possam estar próximo de você, passando força, alegria, passando esperança para você e que você possa lembrar do seu momento de criança, porque todos nós somos ainda uma criança nas mãos de Deus e estamos engatinhando nesse mundo aqui para que possamos sair com as nossas experiências um pouco mais amadurecidos, mas que apesar de toda a tristeza, de toda a dor, de todos os espinhos que caminhamos, nós possamos sair alegres, sabendo que vencemos essa vida e passamos por esses sofrimentos aqui com alegria, com esperança e com a fé em Deus que nos move. Então, a você um excelente dia, salve São Cosme e São Damião e que Deus abençoe sua vida.